Olá, estudante e profissional de estética. Para quem não me conhece, eu me chamo Daniela Catanzaro, sou biomédica esteta, mentora de profissionais de estética, doutora em ciências pela USP, professora universitária dos cursos de farmácia, estética e cosmética e atualmente atendo no meu consultório em São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos a essa série de lives de aquecimento Masterclass da Estética, do protocolo ao lucro. Um evento 100% online e gratuito, que vai acontecer nos dias 30 de abril, 1º de maio e 2 de maio. Neste evento, você vai descobrir como atrair clientes, fidelizá-los e aumentar o seu faturamento na estética, mesmo que esteja iniciando. E se você ainda não se inscreveu, clique no link que está na bio aqui do meu Instagram. Em seguida, entre no grupo do WhatsApp exclusivo, onde você receberá em primeira mão todas as informações do evento. E tem mais, o conteúdo que você vai assistir agora é absolutamente imperdível. Eu separei alguns conteúdos criados anteriormente. Eles estão repletos de insights valiosos, que merece a sua total atenção novamente. Não é apenas uma revisão. É uma oportunidade para você aprofundar os seus conhecimentos e transformar informações em prática. Eu garanto que valerá a pena revê-los, porque cada detalhe foi pensado para maximizar o seu potencial na estética. E qual vai ser o conteúdo? Eu vou te falar como você vai usar de 3 formas o sal hiperosmótico, ou o que muita gente chama de sal de bandagem, para que você consiga reduzir as medidas da sua cliente na sessão. Alguém aqui já usa sal hiperosmótico ou sal de bandagem? Se usa, me conta aqui se já usa ou não, só para eu entender se vocês já conhecem alguma coisa, né, sobre esse tipo de ativo. Eu gosto muito do sal hiperosmótico, sal de bandagem. Existem várias formas de vocês utilizarem, eu vou explicar 3 na live de hoje. E se você ainda não usa alguma dessas, ou se você tiver dúvidas sobre a forma que você usa, se você pode melhorar, também pode me mandar aqui que eu vou com certeza te responder, tá bom? Agora vamos falar o seguinte, qual que é o objetivo de usar sal hiperosmótico, né? Para quem ainda não conhece, não sabe o que é um sal hiperosmótico, acontece o seguinte, sabe quando a gente bate a cabeça, e aí a mãe, né, fala assim, olha, coloca sal em cima da onde a criança bateu a cabeça ou a pessoa bateu a cabeça, porque se você colocar sal não vai formar o galo. O sal, ele tem o objetivo de puxar para ele tem uma ação osmótica. O que é isso? É puxar para ele água. Quando ele puxa água, ele consegue, de fato, ter um efeito de reduzir a medida por ter um efeito de diminuir o inchaço corporal. Então, o sal hiperosmótico, ele é conhecido também como sal de bandagem, porque também dá para usá-lo como uma bandagem, mesmo que você envolve o corpo da cliente em faixa de atadura, e é um tipo específico de sal. Então, é um sal que a gente usa especificamente em protocolos para reduzir medidas. Só que ele, além de reduzir medidas, ele também ajuda em celulite, porque todos os benefícios dele vêm também com um efeito anti-inflamatório. Quanto mais nós temos líquido retido no corpo, mais celulite nós temos. E aí, o que acontece é que todo esse inchaço, toda essa inflamação, não só favorece o ganho de peso, mas também o acúmulo de celulite. Então, quando você usa o sal hiperosmótico no seu tratamento estético, você tem o benefício para redução de gordura e também, né, de inchaço nesse sentido de celulite. Só que presta atenção no que eu vou te explicar agora quando a gente fala de gordura, tá? Eu não vou falar pra você que o sal hiperosmótico vai te ajudar a quebrar gordura. Isso não acontece. A gordura, ela vai ser metabolizada e trabalhada de outra maneira. O sal hiperosmótico ajuda no seguinte sentido. Toda vez que o corpo ele tá com muito acúmulo de gordura, ele também tem acúmulo de toxinas, como eu já expliquei para vocês em outras oportunidades. Então, o que a gente busca muito nesses protocolos de redução de medidas na sessão? E também, né, sempre progressivo. Eu sempre falo para vocês, não é efeito Cinderela. Se a cliente continua fazendo a parte dela, o resultado ele é progressivo. E quando a gente pensa nesse sentido,
todo o uso de sal hiperosmótico, ele vem para contribuir para diminuir toxinas do organismo. Então, eu posso estar pensando em toxinas no sentido de inflamação, que vem de alimentos ruins, né? Tudo que a cliente consome no dia a dia, ela chega para você atender e ela tá com muito inchaço, muito líquido retido, ou ainda ela te dá sinais de que ela está inflamada, que tem como a gente avaliar. Na avaliação a gente vai fazendo perguntas que mostram, olha, realmente está com o organismo mais inflamado, não está. Tudo isso vai mostrando, então, o quanto ela pode ter de retenção de líquido. Quando você avalia bem, né? É importante fazer uma boa avaliação. Durante toda essa avaliação que nós vamos fazendo e nós vamos observando que a cliente tem, de fato, esse líquido em excesso, quando você coloca o sal hiperosmótico, ele vai puxar água para ele. Ele vai ter esse efeito, então, de puxar o excesso de líquido do corpo, não todo, mas uma grande parte, a ponto de você conseguir ter um efeito de redução de medidas na sessão. Só que não é só isso, tá? Ele, geralmente, eu vou falar aqui algumas opções de marcas que você pode usar, tá bom? De sal hiperosmótico que pode te entregar resultado na sessão. Toda vez que você usa esses produtos, o sal hiperosmótico em si, o que vai acontecer? Geralmente eles têm cloreto de sódio, cloreto de magnésio. Então, o sódio em específico, o cloreto de sódio, ele vem pra, de fato, puxar a toxina, puxar edema. Agora, o cloreto de magnésio ou outros minerais associados, inclusive tem argilas em algumas situações, tem também minerais, muitos, né, em grande quantidade, ativos anti-inflamatórios. Então, esses ativos que vêm junto com o produto que você vai comprar, eles têm esse benefício de também nutrir o tecido. Então, eu não vou só tirar edema, tirar inchaço, tirar água e pronto, acabou. Eu também vou nutrir. Então, é por isso que eu falo pra vocês que vocês vão ter esse efeito de ter um resultado progressivo, não apenas imediato. Quando a cliente tem um efeito só imediato, a gente não tá alcançando o nosso objetivo. O objetivo é que ela tenha um efeito na sessão e que ela continue perdendo medidas a longo prazo. Então, você vai conseguir isso com certeza aplicando, né, um tratamento completo, explicando para ela o que ela vai usar no dia a dia, enfim, muita coisa que você consegue aí associar ao seu tratamento, tá? Agora, quando a pessoa tem muita gordura, ela também tem toxinas em volta da célula de gordura. E essas toxinas fazem com que ela acumule líquido. Então, é aí que a gente consegue diminuir o adipócito, tá? Porque a gente consegue diminuir a quantidade de líquido retido devido às toxinas que o corpo acumula. Na célula de gordura também, né? No fígado, no rim, o corpo vai acumulando toxinas, mas também na célula de gordura, quando a pessoa tem um excesso de inflamação e toxinas no organismo. Então, o sal hiperosmótico vem para combater esse excesso de líquido. E aí, como é que você pode pensar, né, em trabalhar com um sal hiperosmótico no seu dia a dia para entregar resultado para sua cliente na sessão? Vou te falar agora as 3 formas, que é exatamente, né, o objetivo aqui da nossa live. Primeiro, que você vai pensar em destoxificar e também estimular a circulação. Quando nós pensamos nisso, eu preciso entender que o sal ele vai ficar agindo um tempo na pele. Então, todas as formas que eu vou te explicar são formas que o corpo ele vai absorver através da pele, seja em regiões específicas que você quer reduzir gordura, por exemplo, abdômen, coxa, glúteo. E a terceira opção que eu vou te dar é muito curiosa. É uma forma que a medicina tradicional chinesa utiliza para combater toxinas do organismo, tá? Se você já tá imaginando aí que forma é essa que é diferente, que você não aplica direto na região que tem acúmulo de gordura, mas que você consegue benefícios de detox no corpo todo, me conta aqui se você já tem ideia, tá bom? Então, a primeira forma de uso é você pegando o seu sal hiperosmótico, ou sal de bandagem, ou também o sal, tem algumas marcas, cada marca coloca aí um nome, né, mas geralmente chama sal de bandagem, sal para bandagem, sal térmico lipolítico. O sal térmico lipolítico, por exemplo, é da Lacma, tá? Que coloca esse nome, sal térmico lipolítico.
mas tem cloreto de sódio, tem L-carnitina, tem argila rosa, dá pra usar bem legal esse produto no protocolo. Como é que você vai usar como primeira opção? Você não precisa de equipamento nenhum, tá? Nessa primeira opção. Você vai precisar apenas de um produto que tenha, então, essa ação de hiperosmose, o sal térmico. E também, a minha sugestão é que você tenha um creme, né? Por exemplo, com centelha asiática, com fosfatildicolina, com ativos que, de repente, ainda não tem no seu cloreto de sódio aí, no seu sal hiperosmótico. Pega, então, o sal hiperosmótico, que muitos deles vêm em grão, como se fosse um sal mesmo de churrasco, e pega um creme de uso profissional para redução de medidas. Esses produtos que você vai pegar, você vai colocar numa cubeta. Quanto? Aproximadamente 2 pontas de espátula do sal hiperosmótico, se ele vier em grão, ou então, se ele já vem diluído, ele já vem numa consistência líquida, coloca aproximadamente 10 ml dele numa cubeta. Reserva a cubeta, pega um creme, né, um creme de massagem, como por exemplo esse que eu te falei, fosfatildicolina, cafeína e etc. E coloca esse creme em torno também de 1 ponta de espátula a 2 dentro da sua cubeta, que já está o sal hiperosmótico. Mistura bem e aí você vai higienizar a pele da cliente, tá? Tem formas de você higienizar da forma correta. Esses 2 produtos, então, misturados, você vai passar na região do abdômen. Abdômen por quê? No abdômen nós temos muitas células de gordura normalmente e também é uma região que tem bastante linfonodo, né? Que vai ajudar no detox. Além disso, você vai aplicar também nos glúteos e coxas, porque são regiões com bastante inflamação e retenção de líquido. E aí, você vai deixar agindo por 20 minutos, tá? Se o seu creme tiver pimenta, né, cafeína, coisas que você sabe que a sua cliente não tem alergia, pode aplicar sem problema nenhum, misturando. O ideal é que você utilize marcas semelhantes para não ter nenhum tipo de interação entre marcas e causar alguma alergia ou sensibilidade, de forma geral. Entretanto, você pode, né, se você já está acostumada a utilizar marcas aí em situações de uma marca X e Y no mesmo protocolo, aí é algo que você pode escolher, mas de uma forma geral eu recomendo que você use sempre a mesma marca, tanto do sal quanto do creme. Mistura os 2, deixou a pele já limpinha, pronta para você aplicar, faz esse blend e aplica então nas regiões que eu comentei. Abdômen, pode aplicar nos flancos também, que é a região mais na cintura, tá? Até um pouquinho atrás, assim, na região da coluna, você pode aplicar porque vai pegar a região de rim, e o rim é importante para a filtragem dos nossos fluidos, né? De todo o nosso sangue, então é importante também aplicar na região do rim. E coxa, glúteo, se a cliente tiver lipedema, que é aquela inflamação, é aquela doença progressiva que acomete muitas mulheres, que a cintura é fina e as pernas são grossas, você pode aplicar até abaixo do joelho, tá bom? E vai esperar 20 minutos. Nesses 20 minutos, você não precisa usar manta térmica, você não precisa ficar fazendo massagem, você não precisa fazer nada. Você pode deixar 20 minutos o produto agindo no corpo da sua cliente. Boa noite pessoal que tá entrando aí, eu ainda não dei boa noite. Se vocês tiverem dúvidas, já podem colocar as suas dúvidas aqui. Bom, então a primeira forma que eu tava explicando aqui, pra quem entrou agora, vou dar aqui um overview. Tudo que passa plástico filme, a Lu tá perguntando. Lu, nesse não precisa. Se você deixar o produto agindo, como não tem argila, não vai secar a pele da cliente, porque o que nós estamos usando é o sal e o creme, não há necessidade de passar filme. Agora, tem um segundo passo em que você tem a opção de usar argila. Aí sim a gente precisa ocluir, para não secar a argila na pele, mas eu vou explicar esse daqui a pouquinho, tá bom? Como todo o jeitinho de usar com argila também eu já explico. Então, na primeira forma que eu expliquei agora, sal hiperosmótico numa cubeta. Se ele for líquido ou se for em sal mesmo, como se fosse sal de churrasco, aí você pode
deixar na cubeta e depois diluir um pouquinho, misturar um pouquinho num creme, para que ele tenha um pouco da mistura entre creme. Já vou responder a pergunta aqui da Leila. Mas, enfim, se você misturar o creme e o sal, você não precisa ocluir, porque o creme ele já não vai secar na pele e o sal vai continuar tendo o efeito aí que a gente precisa de puxar o edema, tá? A Leila tá perguntando: comprei um sal e achei os grãos muito grandes. Fica ruim para passar no corpo? É normal vir muito grande? Na verdade, não, Leila. Geralmente, esses sais, eles são um pouco, assim, finos. É como se fosse até um pouquinho menos do que um sal grosso de churrasco real, assim, sabe? Geralmente é essa a espessura dele. E aí, quando ele vem muito grande, pode ser lote da empresa, tá? Eu já trabalhei em empresas que tinham sal hiperosmótico e eu via que poderia ter uma variação de lote para lote, do tamanho do grânulo. E caso você entre em contato com a empresa e ela diga para você que é normal, aí você pode deixar ele um pouco antes de você usar, você já deixa ele misturadinho ali nos produtos para que ele consiga ir diluindo um pouquinho mais, fique um pouquinho mais fácil de você trabalhar. Ou então você mesma pode dar uma maceradinha nele, porque não vai perder propriedade nenhuma você macerando manualmente. Sabe? Como se fosse aqueles pilões mesmo, que a gente amassa alho e tudo mais. Pode dar uma maceradinha nele, porque aí ele vai ficar mais fininho, mais fácil pra você trabalhar. Porque eu também não gosto do sal muito grosso, acho bem difícil mesmo. Mas assim, não é muito normal vir grandão. E também, se você usar ele desse jeito, não vai te atrapalhar, tá? Mas é uma dica que pode te ajudar a trabalhar de forma mais tranquila com ele, pra não ficar muito grosso. E tem aí gente perguntando também sobre o uso de produto. Imagina, uso de produto da Botânica, um blend de ortossal e creme dinamizador. Isso mesmo, poderia ser. Usando o produto da Botânica pode ser ortossal, creme dinamizador e 20 minutos no corpo, tá bom? Só deixar o produto agindo, não tem necessidade nenhuma de tirar. Aí depois de tirar e nem de massagear, depois de 20 minutos, você vai remover esses dois, né? O creme e o sal. E aí sim você faz uma massagem, ou então você pode fazer um ultrassom, ou pode ser uma enzima. O que você tiver acostumado a fazer, você pode continuar o seu protocolo, mas você já ajudou aí nesse momento inicial com um detox legal, tá bom? Usando o sal hiperosmótico. Vamos falar agora da segunda forma de uso do nosso passo a passo aqui com sal hiperosmótico para reduzir medidas da cliente na sessão. Nesse formato, galera, o que a gente pode fazer, tá? Pessoal aí, estudantes de estética, profissionais de estética que querem entregar resultados satisfatórios para suas clientes. Nesse caso, é uma sugestão para quem tem manta térmica, tá? Tenho manta térmica, quero usar o sal hiperosmótico, mas não sei como usar. O que é legal? O sal, por si só, ele já tem um efeito de aumentar o metabolismo. Então, é por isso que eu expliquei na primeira forma que você pode usar mesmo que não tenha equipamento nenhum, mesmo que não tenha nem a manta. Porque ele já por si só acelera o metabolismo por ter um efeito de favorecer a circulação sanguínea e linfática. Então, por si só, ele já ajuda, né, o metabolismo no local a funcionar melhor. Até porque muitas vezes a gente associa cafeína, pimenta, L-carnitina, que são ativos que aceleram o metabolismo local. Então, são opções que a gente tem aí. Agora, se você quer usar manta, eu vou te explicar também como é que você vai fazer, tá bom? Nesse caso, eu vou explicar como se fosse usar argila em pó. Mas se você tem outros tipos de argila, também pode ser, tá? A primeira coisa nesse caso é você preparar a argila. Se ela é em pó, e eu já vou te dar uma sugestão aqui de argila verde, tá? Eu gosto muito da argila verde ou então a argila preta, porque elas têm um efeito bem depurativo, ou seja, vai ajudar o sal a puxar ainda mais toxinas. E as argilas, se ela tiver em pó, que muitas vezes é o que a gente encontra, você vai precisar hidratar. Tem vídeo no meu Instagram, depois vocês vão lá olhar, que eu mostro a textura ideal de uma argila. Então, você vai colocando água filtrada na argila, coloca 2 pontas de espátula em uma cubeta com argila em pó. Então,
coloco lá, pego uma cubeta, coloco 2 pontas de espátula da argila em pó e vou borrifando água filtrada até ficar numa consistência meio que de mousse, assim. Uma consistência bem gostosa, parecendo um creme de argila mesmo. Quando tiver nessa consistência, você vai colocar 2 pontas de espátula do sal hiperosmótico, tá? Ou então, se ele for líquido, coloca 10 ml do sal hiperosmótico nessa mistura. Primeiro você já hidrata a argila com o sal hiperosmótico e se mesmo assim não ficar numa consistência legal, aí você vem colocando um pouquinho só de água para conseguir deixar um pouquinho mais fluida, né? Mais fácil de você manipular. Quando você misturar, então, a argila em pó e for grânulo, coloca o grânulo dentro da argila em pó que já tá em consistência de mousse, ou se for líquido, o seu sal de bandagem, você já pega ele mesmo para misturar na argila em pó e formar essa consistência de mousse, tá bom? Espero que tenha dado para entender, se não deu, me fala aqui. Mas basicamente você precisa deixar a argila pronta em forma de mousse e colocar em seguida o sal hiperosmótico. Quando você fizer isso, vai fazer a mesma coisa. Limpa a pele da sua cliente, higieniza da forma correta, da forma que você já deve realizar, higienizando bem a pele. E depois vem com a argila aplicando. Não precisa ser uma camada muito grossa, nem muito fina, tá? Mas passa ali a argila em todo o corpo da sua cliente. Quais áreas em específico? Abdômen, flancos, coxa, glúteo, tá? Essas são as principais para você passar argila. Depois que você passar, se você quiser, você pode ocluir com filme, mas tem que ser filme atóxico, porque o conceito de tirar toxinas é um conceito ortomolecular. Se você pegar um filme plástico comum e ainda colocar na manta térmica, corre o risco de você colocar mais toxina para dentro do corpo da sua cliente, porque filme aquecido libera bisfenol A, que é toxina. Então, aí a gente perde todo o benefício do que a gente precisa, tá? Então, se você for usar esse formato de tratamento, você pode ou estender por cima da sua manta térmica um lençol fino de TNT para cobrir a sua cliente antes da manta, ou então você passa o filme plástico lá, o filme paper, né, que é o filme atóxico, você passa nas regiões que tiver com argila para potencializar a oclusão, ao mesmo tempo evitar que toxinas de fato sejam absorvidas porque você está usando um filme atóxico. E quando a cliente está na manta térmica e com oclusão do produto, ela vai também até transpirar um pouco mais, o que vai ajudar, porque a manta térmica por si só, ela já tem todo o efeito de sudorese que elimina a toxina também. Então é por isso que a gente consegue todo esse resultado, porque a gente usa várias estratégias na mesma sessão para conseguir potencializar o tratamento. E além disso que eu tô citando para vocês, ainda tem muitas outras opções. Ó, Dani, tá perguntando onde encontra esse filme. Eu conheço o da Botânica Mineral, tá? Mas tem outras opções aí na internet que você pode procurar e jogar na internet. Filme plástico sem toxinas, eu já vi que existem outras marcas também, tá? Mas o que eu me lembro agora é o da Botânica Mineral. Esse com certeza você vai encontrar facilmente. Envolve o corpo da cliente e ela fica na manta térmica por 30 minutos. Qual a temperatura da manta? Temperatura média ou então 50, 60 graus, dependendo de como é a sua manta, né? Você vai escolher aí se você vai trabalhar com temperatura média ou então em número mesmo, dependendo da manta térmica, tá? E aí, galera, vamos para a nossa terceira forma de usar o sal hiperosmótico. E essa eu acho que vai surpreender muita gente, porque ela foge um pouco do comum, mas é uma forma muito legal de usar. Eu gosto muito, porque é uma experiência diferente que você vai proporcionar, além de um detox muito bem feito, tá? Como é que a gente faz essa terceira forma? Você vai fazer um detox pelos pés, os pés das suas clientes. Como é que você vai fazer isso? Num momento como se fosse um spa dos pés. Então, já vou te falar que você pode fornecer um chá, uma bebida detox. Enquanto a sua cliente bebe e tem um momento de relax, ela também vai ter os efeitos de benefícios de detox nos pés. E eu vou te explicar como é que você vai fazer isso. Aquelas cápsulas de chá detox da Botânica são realmente bons? Eu gosto muito, ensino os meus alunos também. Ultimamente tenho dado aí algumas dicas de nutracêuticos
Formulados, que também são muito bons, porque qual que é a vantagem do formulado? Você consegue comprar por um bom custo-benefício, por exemplo, se você tem parceria com uma farmácia, você compra com um valor especial e coloca no plano, né, no pacote da sua cliente para que ela leve para casa e continue tomando em casa, porque assim você tem efeitos legais também a longo prazo, tá bom? Então, é uma forma aí que a gente tem de trabalhar. Os da Botânica são excelentes, eu amo, mostro muito para os alunos usando os produtos da Botânica, mas aí tem essa outra opção que você pode ter também, tá? Utilizando aí nutracêuticos específicos. E aí os nutracêuticos específicos, eles são bem legais, assim, pra gente conseguir atender a cliente de acordo com o que ela precisa. Então, o que ela quer é reduzir gordura abdominal. Beleza, a fórmula que a gente passa pra ela é uma. Ela tem lipedema, então é outra. Ela tem celulite, não lipedema. Aí, ela tem uma outra forma de ter nutracêuticos para ela usar todos os dias. Isso tudo eu vou não dá tempo de eu explicar, né, toda essa parte de manipulados aqui para vocês. Amanhã eu falo mais sobre isso, tá? Na live de amanhã, porque é muita coisa, não dá tempo, assim, de falar tudo. Mas é uma forma que não é uma sugestão só, tá? São várias sugestões de nutracêuticos que a gente pode passar para cliente tomar em casa. E aí eu tomei todo o cuidado quando eu fui montando essas fórmulas de falar, né, para que, mesmo que você seja fisioterapeuta, esteticista, biomédico, que todo mundo consiga ter aí esses benefícios. Como é que você vai fazer? Você não precisa, tá? Não precisa ter nada mirabolante. O meu espaço é simples, eu não tenho uma tina para fazer um ofurô dos pés. Não tem problema nenhum. O que você precisa é que não seja de plástico a bacia que você for usar para colocar o sal, tá bom? Por quê? Porque a bacia com água quente libera toxina. Então, o ideal é que você tenha uma tina de madeira, né? Se tiver aquelas que parecem um ofurô, que lembra bem um spa dos pés, perfeito. Se não, tudo bem também. Só precisa evitar que seja de plástico. Pode ser de vidro, né? Uma bacia, alguma coisa grande que caiba aos pés da sua cliente, porcelana e tal. Bom, quando você tem isso, você vai pegar mais ou menos 1 litro a 2 litros, dependendo do tamanho da sua tina e do seu recipiente, para colocar água morna. Fica atenta, né? Se não tá muito quente para sua cliente colocar o pé, tá bom? Aí, o que vai acontecer? Alumínio pode? Pode, não tem problema ser alumínio, pode ser. Quando você colocar 1 a 2 litros de água morna para sua cliente colocar o pé, nesse momento, você vai colocar também o sal hiperosmótico. Quanto você vai colocar de sal? Aproximadamente 2 colheres de sopa ou 2 pontas de espátula do sal hiperosmótico. E aí vem uma dica assim bem gostosa, que você pode colocar tanto bolinha de gude, de vidro, sabe? Para a pessoa ficar ali deslizando os pés por cima, que tem um efeito de relaxamento. Ou ela pode ficar passando o pé mesmo no próprio sal. Aí é legal ter o sal mais espesso, né? Mais grossinho. Mas você também pode colocar o próprio sal para a cliente ficar deslizando os pés, porque é bem relaxante. E mais uma forma aí que você tem de agradar a sua cliente, e na verdade pensar até sistemicamente, é você utilizar óleo essencial. E o óleo essencial é bacana porque você vai usar de acordo com a necessidade. Por exemplo, sua cliente chega e tá num dia mais baixo astral. Aí você coloca um óleo essencial de laranja doce, que é conhecido como óleo da alegria. Ou de hortelã-pimenta, que é maravilhoso o cheiro, parece aquelas balinhas de hortelã mesmo que a gente chupa, sabe? O cheirinho dele é maravilhoso, o óleo essencial de hortelã-pimenta. E ao mesmo tempo, ele tem um efeito de renovar a energia, ele é mais revigorante. Agora, se a sua cliente está com problemas de insônia, cansaço, estresse, usa um de lavanda francesa, maravilhoso. Ou então pode ser um de capim-limão, um pouco mais cítrico. Vai usando essas estratégias para que... eu também, a Renata falou que ama o de laranja doce. É muito bom mesmo, ele é bem cheiroso, bem docinho e ao mesmo tempo ele traz uma energia mais alta pro ambiente, tá? Então, coloca, mas cuidado, não pinga óleo essencial direto na pele, porque como ele é um óleo muito intenso, ele pode dar alguma irritação. Pinga só direto na água. Mistura tudo e a cliente fica ali deitadinha
sentadinha, né, no ofurôzinho, na tina com os produtos. E qual que é a sacada? O pé, ele, segundo a medicina tradicional chinesa, que é milenar, né, muito mais antiga do que a nossa medicina mais alopática de medicamentos e tal, segundo esse tipo de tratamento, os pés, eles representam em microsistemas todos os nossos sistemas do corpo. Então, sistema tegumentar, né, a pele, sistema digestivo, sistema nervoso, todos os nossos sistemas, eles são representados em microsistemas pelos pés. Então, a gente trabalha o detox em todo o corpo, num momento mais agradável. E aí, você pode também, além desse detox pelos pés, ter o benefício dos nutracêuticos ali. Ela faz uma sessão de 20, 30 minutos dessa experiência, numa sala bem relaxante, bem aconchegante, né? Com música ambiente e tal, a música que a cliente quiser ouvir. E aí você oferece esse detox com os nutracêuticos que eu vou te explicar amanhã. Vai fazer. Renata, me conta depois se você gostou, hein? Me conta se foi bom. E aí tem os nutras, né? Tem formas de você, tanto em cápsula como também chás, para sua cliente ir tomando durante esse momento, porque aí a hora que ela terminar, ela vai começar a fazer bastante xixi. Porque esse momento aí, tanto dos pés como também o Nutri, que eu vou te explicar amanhã, ele vai ajudar a cliente a ter um efeito bem de limpeza do organismo, de dentro para fora, de fora para dentro, porque a gente trabalha o organismo como um todo. Bom, tô vendo aqui mais uma perguntinha, deixa eu já abrir, porque eu já tinha deixado separado. Onde comprar o sal? Nós temos várias opções, tá? De marcas com sal aí para você conhecer, para você utilizar. Quais eu gosto muito? Eu gosto muito do sal da Botânica Mineral, o nome dele é Ortosal, mas tem também, por exemplo, os sais Thermodetox da Ecos, que também é excelente. Tem também o sal da Láquima, chama sal térmico lipolítico, o sal da Láquima. Vi também da Cosmo Beauty. Deixa eu abrir aqui o da Cosmo Beauty para falar o nome certinho para vocês. Sal de bandagem com ação drenante, o da Cosmo Beauty. E tem também o Extratos da Terra, que chama Vita Biosal. Esse é líquido, tá? E, pessoal, o da Cosmo Beauty também ele é líquido. Quando for líquido, você pode até usar para fazer drenagem, por exemplo, tá? Também é legal. Mas é o que eu expliquei. Quando a gente tem ali o inchaço, o edema do corpo, é legal deixar o produto agindo um tempo na pele para que ele tenha de fato esse efeito de puxar o edema. Não tem necessidade de você ficar manipulando o tempo todo. Pode usar o magnésio também na argila? Pode. Geralmente, a argila tem magnésio, mas se você quiser colocar mais, pode sim, porque ele é bem anti-inflamatório. Então, principalmente se for um caso de celulite, lipedema, vai ser uma ótima solução, tá? Para você ajudar essa cliente aí no dia a dia. Pessoal, então as lives são essas que eu comentei aqui no Instagram, 8 horas da noite, para que a gente tenha aí toda essa semana de muito conhecimento. Muito obrigada por todos aqui que estão participando. Se vocês tiverem dúvidas, podem continuar me mandando que a gente vai conversando. E amanhã, 8 horas da noite, tem live aqui no canal, aqui no Instagram, tá bom? Muito obrigada, um beijo e até amanhã.